Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Soares, sou agente local de inovação na cidade de Planaltina, Goiás. Estamos aí no terceiro ciclo do programa Brasil Mais Produtivo e o objetivo desse vídeo é deixar esse conteúdo para aquelas pessoas que não conseguiram participar do evento coletivo da etapa 3, beleza? Nessa etapa 3 a gente vai discorrer um pouco sobre produtividade e indicadores de desempenho, né? No primeiro bloco a gente vai falar mais para contextualização sobre produtividade. No segundo bloco, a importância da avaliação de desempenho e dos indicadores. E no terceiro, só para fechar, vamos falar sobre o indicador que a gente vai acompanhar dentro do programa Brasil Mais Produtivo. Beleza? Só para poder contextualizar vocês, também fazer uma ressalva aqui, eu peço que todos assistam com bastante atenção esse material, porque é um conteúdo muito importante. Muitas vezes as empresas falham por não conseguir executar o básico. Se você não faz uma análise dos indicadores da sua empresa, às vezes você até faz, mas deixa algum setor sem fazer esse tipo de análise. Então, o objetivo hoje é que você tenha uma expansão em relação à sua visão sobre os indicadores de desempenho. Perceba justamente a importância disso. Então, assiste esse vídeo até o final, com bastante atenção. Não vai demorar muito, vai ser rapidinho. E também, pode ser que no meio desse vídeo aqui, você pode desenvolver, às vezes até compreender uma informação que você tinha outra percepção, você pode compreender de uma forma diferente, ou às vezes pode dar aquele insight, aquele clique, você fala assim, poxa, eu não tinha pensado nisso. Então, o objetivo desse vídeo é prestar justamente essa percepção para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Seguindo adiante, vamos falar no primeiro bloco. Por que ser mais produtivo? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. A capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase exclusivamente de sua capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador. Assim disse Paul Krugman. Ele falou já no sentido mais amplo, né, no sentido macro, relacionado já falando de um país inteiro. Mas, afinal, o que vai ser produtividade? Produtividade, a gente leva em consideração a conta básica da produção dividido pelos insumos utilizados. A gente pode considerar aí carros por trabalhador, quilos de mel extraído por colmeia, litros de leite produzido por vaca por hectare, pratos feitos por hora por trabalhador. Só que aí a gente já começa a perceber o seguinte, algumas situações, alguns produtos, a gente vai precisar ter um pouco mais de subsídios para poder mensurar ele da forma correta. Por exemplo, carros por trabalhador, beleza. Dessa forma bem grosseira assim, seriam só 2 elementos a serem analisados. Beleza, show de bola. Agora a gente analisa aqui pratos feitos por hora por trabalhador. A gente já adiciona um elemento adicional, não são apenas 2 elementos, são 3. Então a conta já começa a ficar um pouco mais complexa. E é justamente nesses detalhes que a gente percebe que se você alterar qualquer um desses elementos, vai gerar um impacto no resultado, beleza? Na imagem que a gente tem aqui, temos a imagem de 2 sapatos. Um de R$70 e outro de R$700. Aparentemente, um sapato ele só tem a diferença que um ali tem um valor agregado maior. Então, esse valor agregado, a gente costuma fazer assim como a imagem ela expressa para vocês aí, mas de uma forma bem simplória, eu costumo sempre usar o exemplo do iPhone. Hoje em dia, o iPhone ele se tornou um status, um item que ele é direcionado para um status social, né? A pessoa tem iPhone significa que ela tem uma condição social melhor, condição financeira melhor, vamos dizer assim, social não, né? Por quê? Ao longo dos anos, a marca a Apple ela foi desenvolvendo um aparelho que gerou muita confiabilidade, o valor dele é superior no mercado, mas ele carrega vários outros valores agregados. Entendeu? Então, por isso, o valor dele é diferenciado. Você percebe que o sistema ele tem um desempenho melhor, a qualidade das peças é maior, ele tem essa confiabilidade de uma forma geral. E é isso que gera o valor agregado para o produto. Você fazer a comparação de modelos ali concorrentes. Vamos colocar ali da Apple mesmo, iPhone, e qualquer outra marca de um dispositivo que seja Android, um smartphone que seja Android. O valor do iPhone ele vai ser superior. Comparando ali dois aparelhos que estão na mesma categoria, o do iPhone ele vai ser superior. Assim como o exemplo aqui do sapato. Então a gente percebe que o sapato do lado direito ele tem um valor agregado maior, por isso que ele tem essa precificação dele mais elevada. Beleza? Para comparar negócios diferentes, pode-se utilizar então a seguinte afirmação: produtividade do trabalho vai ser igual ao valor adicionado por pessoa ocupada. O valor adicionado vai ser igual ao valor bruto da produção subtraído pelo consumo intermediário.
Seguindo adiante aqui nos slides, para que a gente saiba, então, se a empresa ela é mais ou menos produtiva, é preciso medir, ter dados e indicadores. Então, a gente não pode chegar e falar assim, eu acho que é melhor, eu acho que é pior. A gente precisa ter dados, ter informações reais para que a gente consiga chegar em resultados reais. Medir é entender e entender é conhecer. Conhecer é poder. Hoje, eu costumo sempre relembrar que conhecimento é o principal ativo de qualquer empresa, qualquer setor, qualquer área. Se você tem conhecimento dentro da sua empresa, você tem um poder elevado, muito diferenciado. Porque, vamos supor um exemplo aí, você tem um colaborador dentro da sua empresa que só ele consegue executar aquele tipo de serviço. E se, por acaso, acontecer alguma coisa com esse colaborador que ele não possa mais vir a trabalhar dentro da sua empresa, então você fica de mãos atadas. Agora, quando você tem o conhecimento desse colaborador, que você consegue replicar ele para outros colaboradores, novos colaboradores, então você já tem esse ativo em suas mãos. E aí é onde você, eu tenho um diferencial na forma de prestação do meu serviço ou do meu produto. Quando você tem o conhecimento desse diferencial e você consegue controlar esse conhecimento, aí sim você tem o poder em suas mãos. Então, é importante você perceber que medir é entender, entender é conhecer e conhecer é poder. Então, o conhecimento ele só vem através do entendimento que é proporcionado pela medição. Aí é onde você consegue desenvolver alguns diferenciais. Beleza? Por que medir e avaliar? Aí é onde a gente chega àquela situação. Às vezes você tem empresas, gestores de empresas, que às vezes não acompanham muito bem determinado setor ali da empresa e ele, por essa, vamos dizer assim, não digo desleixo, eu digo mais questão de cultura, hábito. Acabou que aquele setor se desenvolve sozinho, beleza, tá indo bem, não chegou a parar para poder fazer uma análise. Mas aí quando justamente o empreendedor, a empreendedora para poder analisar aquele determinado setor, ele se assusta, porque ele tem na cabeça dele uma expectativa, uma percepção irreal de que algo está acontecendo lá. Sim, ele percebe de uma forma bem grosseira. Às vezes tem algum dado mais bruto, que ele não detalhou, né? Beleza, ele tem essa informação, mas aí quando ele vai detalhar, fazer uma medição, uma avaliação mais elaborada, ele percebe que na realidade o que está acontecendo ali é diferente daquilo que ele estava imaginando. Então, a expectativa ela é uma coisa, a realidade é outra. Então, o indicador ele vem justamente para poder proporcionar essa informação real dentro da empresa. Porque não adianta a gente trabalhar com suposições. Se você não tiver dados efetivos, coisas que você consegue realmente ser, vamos dizer assim, informações tangíveis, você não consegue identificar problemas e as suas causas. E aí, através da identificação dos problemas e das suas causas, você consegue ter subsídios para poder desenvolver ações que são corretivas. Indicadores de desempenho são um detalhamento aqui, formas quantificáveis de representação do desempenho da empresa, são utilizados para acompanhar os resultados objetivos, coletar subsídios para tomada de decisão e também, sempre lembrando, é importante você comunicar os desempenhos desejados e os resultados obtidos para a sua equipe. Então, ainda mais se você trabalha com uma equipe grande aí, é importante o indicador para o desenvolvimento de metas. É muito importante você ter um indicador e trabalhar a questão das metas. Vamos lá, é preciso conhecer como a empresa está em relação aos aspectos que mais impactam o seu desempenho, pontos onde no momento se concentram os principais gargalos, para que seja possível caminhar em direção ao melhor desempenho possível. Seja você fazer uma projeção aqui de futuro, mas como que você vai fazer essa projeção? Eu faturei X no mês e eu vendi Y. Aí você vai fazer o cálculo, eu atendi Y clientes, melhor dizendo, né? Aí você vai conseguir saber quantos clientes você atendeu ou quantas vendas foram realizadas naquele mês. Em cima disso, você consegue fazer o cálculo para saber quantas vendas foram feitas por semana e por dia. Ou seja, você vai enxugando a informação de uma forma que ela fique mais fácil de você trabalhar com ela. Então, vamos supor, você fez 5 vendas por dia. Se você estabelecer uma meta, fazer uma projeção de futuro aí, que você passe a fazer 6 vendas por dia, isso aí já vai te gerar qual o impacto lá na frente no seu faturamento? Vai ser um impacto positivo, lógico, mas aí quanto? Compensa, qual o esforço que eu preciso para poder chegar nessas 6 vendas por dia? Sair de 5 aumentar para 6. Através dos indicadores de desempenho, você consegue ter esses dados. Mas, cara, indicador é um negócio tão complicado, o que vai ser isso? É coisa simples, vou dar um exemplo para vocês. Você não tem nenhum sistema informatizado, não precisa necessariamente ter um sistema informatizado, ter planilha, ter aquela coisa complicada. É mais questão de análise, reflexão e visão do empresário, só que sempre uma visão estratégica, pensa bastante nisso.
Não precisa complicar a coisa, você tem que simplificar. Quero saber o meu ticket médio. Quanto que cada cliente está deixando na minha empresa? Um valor médio, né? Mas eu não sei quantos clientes que atenderam, que eu atendi, né? Que foram atendidos aqui na minha loja. Você vai fazer o seguinte, faz um cálculo diário. Pega uma caixa, um copo e uma quantidade, um punhado de clipes. Cada cliente que entrar no seu negócio, se ele entrou na sua loja, comprou, você vai lá, pega um clipe e coloca dentro do copo. Quando chegar no final do dia, você vai despeja os clipes ali, conta quantos clipes tinham dentro do copo e vê qual foi o saldo total ali do seu... Saldo não, o valor total de tudo que você vendeu no dia. Aí você divide o valor total das vendas do dia pela quantidade de clipes que tinha dentro do copo. Aí você vai saber exatamente o ticket médio, quanto que cada pessoa gastou aí no seu negócio. Aí você pode já bolar outras projeções também, né? Como que eu faço para aumentar esse ticket médio? Aí você já... o ticket médio está R$100. Eu tenho uma paleta de 10 produtos, que a média desses produtos é de 50 a 500 reais. A média desses 10 produtos que eu trabalho dentro da minha empresa hoje. O meu ticket médio está 100, tem sim um potencial de aumentar esse ticket médio. Você já pode trabalhar em divulgação dos produtos que têm um valor mais elevado. Tem várias estratégias que você pode utilizar. Só que isso surge a partir de onde? A partir da análise do indicador. No caso, a gente analisou o ticket médio. Beleza? Deixo essas perguntinhas aí para vocês. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Recomendo o seguinte, pega um papel e uma caneta ou anota no WhatsApp mesmo, como uma forma de dinâmica para você fazer posteriormente a esse vídeo, né? Já anota aí agora, vou deixar até um tempinho para vocês anotarem. Quais aspectos mais impactam no desempenho da sua empresa? Quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Anota isso aí, uma dor que você sente no dia a dia, você fala, poxa, eu tinha vontade de resolver isso no meu negócio. Se eu resolvesse isso, eu ia ter um desempenho bem melhor. Sempre tem alguma coisa dentro da empresa que você pode fazer para melhorar. Anota isso aí, beleza? Já anotou? Vamos lá, seguindo adiante. Quais indicadores acompanhar? Deve-se acompanhar indicadores que apontem para os aspectos que mais impactam na sua empresa no momento que apresentem gargalos. Lembra sempre da seguinte situação. Tenta entender indicadores que sejam estratégicos, pensar de forma estratégica. Como que eu faço para poder resolver determinado problema? Problema X está acontecendo por isso e isso. Tem como eu medir? Tem alguma forma de fazer algum tipo de medição nisso aí? Aí é onde você começa a desenvolver e entender quais indicadores que você pode acompanhar. Tem uma listinha de indicadores que eu vou estar passando. Provavelmente eu não vou deixar no link desse vídeo, mas os participantes do Brasil Mais Ciclo 3 de Planaltina Goiás, Brasil Mais Produtivo, né? Ciclo 3 de Planaltina Goiás, eu vou estar encaminhando no grupo para vocês. Um materialzinho lá com a lista de indicadores mais utilizados nas empresas, né? Mas não seja por isso, não se prendam a indicadores que já fixos, específicos, né? Você pode sim desenvolver um indicador dentro da sua empresa, de uma forma simples. Eu vou pensar no seguinte, eu executo 100 serviços por mês, só que eu estou tendo uma média ali de 30 retornos. Aí, por que esses retornos estão acontecendo? Tá? O que estou fazendo que está dando essa quantidade de retornos? O que eu posso fazer para diminuir os retornos dos serviços que eu faço? Aí é onde você pode já criar um indicador que ele é específico para a sua empresa, para o seu negócio, para a sua forma de atuação, beleza? A questão é você pensar de forma estratégica. O que pode ser medido pode ser melhorado. Casou bem aqui a frase do Peter Drucker, certinho? Seguindo adiante, eu deixo esse material aí para vocês, mais como uma forma de didática, mais teórica mesmo, pronta para que vocês entendam os indicadores. Definição dos indicadores, metas, monitoramento dos resultados, análise dos resultados, comunicação, a equipe e desenvolvimento das ações necessárias. Os indicadores eles têm essa característica aí, que é básica, mas é importante você ter isso em mente de uma forma bem clara. Se o valor, você tem um indicador, se a partir desse indicador ele está dentro ou acima do esperado, é positivo. Se ele está abaixo do esperado, é negativo. Então já significa que você tem algum problema. E como que você faz para identificar os problemas e as suas causas? O problema, lógico, vai ser aquilo que esteja através do indicador te apresente um resultado diferente do desejado, né? E a causa vai ser as razões que provocaram esse resultado diferente, né? Vamos lá. A gente tem uma técnica aqui, a técnica dos 5 porquês. Os 5 porquês são uma técnica que tem o objetivo de fazer você chegar na causa de um determinado problema, mas que não chegue numa causa que seja muito rasa e também não precisa se aprofundar muito, sair da linha ali do real objetivo, né? Que é identificar o problema. Então, é só fazer uma sequência de 5 porquês para cada situação que tiver. A gente tem um problema lá. Insatisfação do cliente. Por que o cliente está insatisfeito? Porque o produto não chegou no prazo combinado. Mas por quê? Porque o tempo de produção excedeu o estimado, porque a ordem de serviço não chegou no prazo.
porque a equipe está sobrecarregada, porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Beleza, chegamos aqui no ponto principal, que é planejamento detalhado das ações a serem feitas. Faltou esse planejamento. Qual seria a possível solução? Desenvolver o planejamento detalhado das ações a serem feitas. Ou seja, se você desenvolver esse planejamento, a gente vai chegar, passar por toda essa cadeia e vai chegar na solução do problema, que é a insatisfação do cliente. Então, a partir do planejamento, a gente vai conseguir gerar satisfação para o cliente. Beleza? Só um exemplo um pouquinho mais prático para que vocês também possam refletir. E tente utilizar e abusar dessa técnica aí dos 5 porquês. Vamos lá. Agora a gente passa aqui para o bloco final, que é o indicador que a gente vai acompanhar. Não adianta nada a gente chegar na empresa de vocês aí, desenvolver o programa Brasil Mais, aplicar metodologias, ações que não entreguem resultado, que você possa efetivamente mensurar. Às vezes você fala, tá dando certo, mas beleza, como é que eu sei que está dando certo? A gente tem o indicador do programa Brasil Mais Produtivo, que é justamente esse aí, onde a gente faz a análise da produtividade através da conta faturamento bruto, tudo aquilo que você produziu no mês, em um mês específico, subtraído pelos custos variáveis e dividido pelo número de pessoas ocupadas. Fazendo isso, você vai saber exatamente quanto que você recebeu dentro da empresa, quanto que foi de lucro não, tudo que foi de entrada, e você vai subtrair não as saídas, que tem custo fixo também. Você vai só entender aquilo que você gastou para poder desenvolver o serviço ou o produto. Aí é o custo variável, incluindo impostos. Tem uma listinha que a gente vai passar no próximo slide também. E assim você vai saber, dividido pelo número de pessoas ocupadas, você vai saber exatamente quanto que cada pessoa está produzindo dentro da sua empresa. Entendeu? O objetivo é esse, justamente aumentar o número de pessoas ocupadas. Se você vender mais, vai aumentar a produtividade? Sim, com certeza. Se você reduzir os custos da produção, vai aumentar a produtividade? Sim, com certeza. E se você melhorar os dois índices, se você aumentar a quantidade de vendas, aumentar o faturamento bruto e reduzir os custos internos da sua empresa, o custo da produção, ou seja, vai aumentar bastante a produtividade por pessoa. Então, o objetivo do Brasil Mais é que a gente chegue no resultado final desse indicador aí. A gente vai fazer uma medição no T0, que é o tempo inicial, né? E depois, quando finalizar o programa, ainda vai ter um prazo aí de uns 3 meses para que as ações sejam desenvolvidas, o protótipo seja efetivamente aplicado ali. E aí, na etapa 9, a gente faz o TF, que é a mensuração final, do tempo final do projeto. E aí nós vamos fazer a comparação, T0 com TF, nós vamos ter um resultado aí, um percentual de quanto que melhorou a produtividade da sua empresa a partir do programa Brasil Mais Produtivo. Ou se não melhorou, se permaneceu a mesma coisa, se piorou por alguma situação, aí a gente vai entender o que aconteceu e vamos registrar isso aí, certinho? Para que fique, efetivamente, a gente faça um uso estratégico, né, desse indicador. Faturamento bruto. Eu acho que é uma informação que ela é clara para qualquer empresário ou empresária, né? Valor total da venda de produtos e serviços durante o mês. Temos também, não considera receita extraordinária, só o que foi vendido mesmo na empresa. Custos variáveis, ele tem um detalhe que ele pode ser um pouquinho, às vezes, dá um pouquinho de dúvida aí com a galera. A água e a luz, ela pode ser considerada custo variável ou não. Depende da situação, depende da empresa. Beleza? Por exemplo, um salão de beleza, um lava-jato, a água vai ser um custo variável. Um escritório, que quase não vai movimentação de pessoas, a água já não vai ser um custo variável. Beleza? Aqui, levantamento dos custos. Temos aqui levantamento dos custos. Uma tabelinha para vocês aí, o que pode ser custo variável, comissão, imposto, matéria-prima, insumos, embalagens, taxas, fretes, etc. Uma outra tabelinha aí sobre custos fixos. Vocês podem, inclusive, fazer essa tabela depois para poder elucidar certinho quais são os custos variáveis e custos fixos da sua empresa. Beleza? Pessoas ocupadas. Temos aqui uma informação. Acabou que a imagem ficou sobrepondo aqui, mas não tem problema não. Muitas vezes a pessoa ela pode ter dificuldade na hora de identificar o que é uma pessoa ocupada. Carteira assinada? Não. Se você é o proprietário da sua empresa, você provavelmente tem uma atuação bem expressiva, com certeza você vai ser considerado sim como uma pessoa ocupada. Então engloba todo mundo que está envolvido ali na operação para poder executar o serviço, certinho? Se a pessoa ela produz, por exemplo, a pessoa saiu de férias, está de licença, mas ela trabalhou ali pelo menos 15 dias dentro da empresa, ela participou da produção efetiva, então sim, conta como uma pessoa ocupada dentro da empresa, certinho? Até mesmo porque se a gente for entrar nos detalhes ali dos custos e tal, tudo envolve. Beleza? Então temos essa tabelinha aí, inclui, não inclui,
Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode falar comigo também depois. Tira um print do slide, da parte aqui do vídeo, manda para mim que a gente faz uma explicaçãozinha um pouco melhor. O importante é não ficar com dúvidas, beleza? Não deixe passar nada em branco. E aí, a gente finaliza dessa forma a nossa etapa 3 do programa Brasil Mais Produtivo. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aí à disposição, certinho?